Prezados irmãos, queridos amigos, que a graça e a paz de nosso Deus esteja com cada um de vocês. É um enorme prazer estar me dirigindo a vocês, através desse vídeo, através dessa transmissão também que estamos fazendo ao vivo. Que Deus possa abençoar a todos e que vão assistir ou estão assistindo nesse momento, ou que vão assistir amanhã, que Deus possa abençoar. E é um enorme prazer estarmos juntos novamente para estudar um pouco a nossa lição e ampliar assim o nosso conceito com relação à palavra de Deus, com relação a tudo aquilo que nós estamos estudando e que está aí registrado em nosso livreto da Escola Sabatina. Com certeza, como tenho dito nas últimas vezes, é um tema muito, muito bom este que nós estamos estudando neste semestre, falando um pouco sobre a nossa postura diante desta grande batalha pela qual todos nós estamos passando. É uma batalha espiritual, é uma batalha intensa, é uma batalha onde não há trégua, é uma batalha onde Satanás ele arduamente vem intensificando os seus ataques contra o povo de Deus, e é uma batalha onde nós não podemos estar de maneira neutra. E, na verdade, isto é impossível nesta batalha, nós ficarmos em cima do muro. E nós vamos perceber em nossa lição o porquê disso e o perigo que há em se manter em uma posição neutra nesta batalha. E esta batalha espiritual, onde nós recebemos ajuda, força de todos os seres da divindade, onde nós recebemos e devemos também nos ajudar mutuamente. Mas que Deus venha nos ajudar, venha nos abençoar para que a lição de hoje realmente ela possa ser de benefício para nós, que ela possa trazer grandes ensinamentos como as lições passadas. A lição de hoje ela vai apresentar um pouco o campo de batalha, onde se desenvolve esta grande guerra entre o bem e o mal, entre a justiça e a injustiça, entre o príncipe das trevas e o príncipe da luz. E nós vamos desta maneira conhecer um pouco mais da importância de tomarmos a postura correta, a postura devida diante desta grande batalha pela qual nós estamos passando, ou na qual nós também estamos lutando. Mas antes de passar aí ao nosso estudo em si, aquele recadinho básico de todos os nossos vídeos, por favor, curtam os nossos vídeos, coloque o seu joinha, compartilhe este vídeo que está sendo transmitido agora ao vivo pelo Facebook. Compartilhe esse vídeo que vai ficar gravado no nosso canal no YouTube. Envie para todos os seus contatos, seja ele pelo Face, pelo WhatsApp, sei lá, a mídia social que você utiliza. Trate de compartilhar esse vídeo. Quanto mais pessoas tiverem acesso, mais a mensagem se expandirá. E não deixe também de se inscrever em nosso canal no YouTube e não deixe de curtir a nossa página aqui no Facebook. Para aqueles que estão acompanhando, curta a nossa página aí no Facebook. Isso ajuda a divulgar o nosso trabalho, o nosso material. Há muita coisa na nossa página no Facebook, muito material bom, existe aí fotos de eventos que são compartilhadas. E desta maneira nós estamos fazendo o nosso trabalho. E ainda o nosso recadinho com relação à nossa lição. Vocês sabem que nós temos ali para nós as nossas reflexões diárias, aí estão. E essas reflexões diárias, elas foram preparadas justamente para que nós pudéssemos usar para a realização de nosso culto matutino, de nosso culto vespertino. Utilizem este material, ele é muito bom, ele foi preparado especialmente para que você pudesse receber um pão bem nutritivo, tanto pela manhã como pela tarde no culto vespertino, ok? Então reúna a sua família quando, se isso for possível, que às vezes cada um sai num horário diferente pela manhã, mas trate de reunir sua família pela manhã ou pela tarde, trate de utilizar esse material que foi preparado com muito carinho para todos vocês.
para toda a família, para que assim nós recebamos esse pão espiritual que ali nos é apresentado através de textos bíblicos e também nos pensamentos inspirados. Beleza? Muito bem, passemos então a nossa lição de hoje, o nosso estudo de hoje, que vem falando sobre o campo de batalha. E é interessante que toda guerra ela é sempre travada num campo de batalha. E a nossa nota de introdução, ela já vem de cara apresentando que o campo de batalha é o mundo caído. E é justamente aqui na Terra onde se realiza o maior conflito do universo. Veja que interessante. Nós, os seres humanos, estamos inseridos no maior conflito que há no universo, já que este conflito ele é desenvolvido aqui na Terra. Como diz a nossa nota, né? Este conflito é realizado, que ocorre entre as potências celestiais, entre o príncipe da luz, entre Miguel e seus anjos, contra a serpente e seus anjos. E é uma batalha intensa, como eu estava dizendo a vocês, é uma batalha constante, onde não há como se manter neutro. Na verdade, ali diz que toda criatura desempenha uma parte nesse conflito. A postura neutra neste conflito é impossível. Ou bem a pessoa está lutando ao lado de Cristo, ou bem a pessoa está lutando ao lado de Satanás. Aquelas pessoas que dizem ou pensam estar em uma postura neutra, eu não sou nem de Cristo nem de Satanás, mentira. Ela se encontra em um grave perigo, ela está enganando-se a si mesma, na verdade, ela pertence ao bando de Satanás, ainda que ela pense que não. Talvez esta seja a maior dificuldade, ignorar uma situação na qual se encontra. Ou seja, muitas pessoas pensam estar em uma situação cômoda, em uma situação confortável, em uma situação estável, desta neutralidade, porque muitos dizem ou pensam que estar neutro traz esta posição confortável, mas na verdade a posição de neutro ela é uma posição muito perigosa. É uma posição que realmente ela pende muito mais para o lado de Satanás que para o lado do próprio Deus. Então, não há como se permanecer neutro nesta batalha, neste conflito. Toda criatura, toda pessoa, ela tem alguma parte a desempenhar nesta batalha entre o bem e o mal. Ela vai se posicionar ou ao lado de Cristo, lutar com seus exércitos, ou vai se posicionar ao lado de Satanás. Neste campo de batalha onde todos nós estamos, nós devemos tomar essa postura, devemos tomar uma postura de combatentes pelo lado de Cristo Jesus. E é interessante que, quando nós tomamos essa postura, os ataques, a postura de estar no exército de Cristo Jesus, os ataques de Satanás contra nós serão mais intensos. Na semana passada nós estudamos algo muito interessante na lição, que diz que Satanás, ele não ataca aqueles que ele já considera seus. Ele não ataca aqueles que estão em uma posição neutro, confortáveis, ou aqueles que estão decididamente ao seu lado. Ele vai atacar com mais intensidade justamente aqueles que tomam uma postura ao lado de Cristo Jesus. E ele vai fazer de tudo para atrair essa pessoa para longe de Cristo e trazê-la para mais perto de si, ou colocá-la em uma posição neutra, que essa posição, este lugar, pertence ao próprio Satanás. Então tenhamos muito cuidado com isso, nesta grande batalha na qual nós estamos inseridos. E esta batalha, como disse, é entre dois exércitos. Nós já dizemos, já algumas lições, o exército de Cristo e o exército de Satanás. O livro de Apocalipse, ele vem mencionando ali no capítulo 12 e o verso 7, o dragão e a mulher. O dragão representando a antiga serpente, Satanás, e todo o seu séquito de demônios. E nós temos a mulher, que é uma representação do povo de Cristo Jesus. E
junto com a mulher, ou compondo esse exército, estão todos aqueles que guardam os mandamentos de Cristo e têm a fé de Jesus. Veja que interessante, existe uma característica que é única nos soldados de Cristo Jesus. Nós já vimos que a função de um soldado é obedecer. E aqui novamente se ratifica que o exército de Cristo, ele está conformado por pessoas que obedecem os seus mandamentos. E está conformada por pessoas que têm o testemunho de Cristo Jesus. Ou seja, quando nós falamos do testemunho de Cristo Jesus, dirige-se diretamente ao espírito de profecia. Não falo aos livros em si, mas ao dom profético que a Igreja de Cristo ela vem carregando durante muitos séculos. E isto é uma característica do povo de Deus. E é uma característica daquele povo que está empenhado nessa batalha contra Satanás. Então nós vemos aí esses dois grandes exércitos. Logicamente, os dois com grandes poderes, já que os seus generais, um é poderoso, tem poder, é Satanás, e o outro como diz uma das suas características ou seus atributos intransferíveis, né? Ele tem todo o poder, ele é onipotente, ele é uma fonte de poder inesgotável. Na verdade, a batalha empreendida por Satanás contra o exército de Cristo é uma batalha já vencida por Cristo. Satanás ele é a derrota certa para ele, porque é impossível a criatura querer lutar contra o Criador. Portanto, ele fará de tudo para ferir, já não o próprio Cristo, porque ele já não pode fazer isso de maneira direta, mas para ferir aqueles que compõem o exército de Cristo Jesus. Por isso que ele nos ataca, nós que fazemos parte do exército de Cristo Jesus. Dois grupos, ratificando novamente, dois grupos, o bem e o mal, justiça e injustiça, luz e trevas, aqueles que obedecem e os desobedientes, justos e ímpios, o exército do príncipe da vida e o exército do príncipe das trevas. Em qual dos dois grupos nós devemos nos posicionar? Ou em qual dos dois grupos nós devemos lutar? Com certeza, nós devemos tomar uma postura com relação a isso. Nós vamos perceber em nossa lição ainda mais adiante que é necessário essa postura. Por quê? A postura de passividade morna, a postura neutra, ela vai levar a pessoa à perdição. É justamente o que nos vem tratando a pergunta número 2, ali em Apocalipse 3, que vem falando justamente do fato, do perigo de que a pessoa não é nem frio nem quente. Se fosse frio, era mais fácil de tratar a pessoa. Não vamos nem falar do estado da condição quente, já que se entende que é uma condição aceita por Deus. Mas a condição fria seria uma posição mais apropriada para que se pudesse fazer algum tipo de trabalho com aquela pessoa. No entanto, o texto descreve que as pessoas elas estão em uma condição de neutralidade total, de mornidão, que retém a forma, que retém os ritos, que tem a rotina litúrgica, que tem conhecimento da doutrina, mas ainda assim tudo aquilo acaba sendo algo para ela tão somente de aparência, já que elas estão distante do estado que realmente agrada a Deus. Então, esta condição neutra, esta mornidão, esta distância daquilo que Deus pede, de que é a postura pelo o que é correto, ou a postura ao lado do exército de Cristo, isso fará com que muitas pessoas acabam se perdendo. Portanto, aqui diz assim, traz na verdade uma advertência. Porque talvez nós podemos pensar assim, poxa vida, mas eu conheço, eu sei, eu pratico, eu vou, eu prego.
Aqui diz que, na verdade, a pessoa que tem este tipo de pensamento ou tem este tipo de atitude comportamental ou mental, ela, na verdade, é uma pobre pessoa porque ela não reconhece a sua própria condição. Às vezes a pessoa ela está em uma condição de neutralidade, de mornidão, e não consegue reconhecer que ela se encontra nessa posição. De tão perigoso que é a neutralidade, de tão perigoso que é a mornidão. Então veja só, a nota diz assim que falta-lhes quase todos os requisitos necessários para que seja um bom soldado para o aperfeiçoamento do caráter. Não tem conhecimento prático da verdade, não tem humildade de vida e não conforma ou não submete a sua vontade à vontade de Cristo e não vive em obediência às reivindicações de Deus. Então, todas as características aqui apresentadas descrevem a condição de um soldado que não se submete ao seu general. Nós já vimos que a função do soldado, a nossa função como soldados de Cristo, é obedecer o nosso general. O que ele te pede? Sabe, ontem alguém me enviou um vídeo, não vou mencionar o nome da pessoa, mas a pessoa me enviou um vídeo ontem, de aproximadamente uns 30 minutos. Eu assisti o vídeo, um vídeo muito bom, interessante, e o palestrante dizia: somos soldados? Sim, somos soldados. Em uma batalha, quem define a estratégia? O soldado ou o general? O general. Se o general define a estratégia, qual é então a obrigação do soldado? Obedecer ao general e seguir a estratégia, para que assim um soldado possa alcançar a vitória. Mas caso a estratégia não seja obedecida, a derrota é certa. Então veja só que interessante. Muitas vezes nós queremos ser aquele soldado que não quer obedecer à estratégia estipulada por nosso general. Nós entendemos, aceitamos que nosso general, ele é onissapiente. Ele tem todo o conhecimento, detém todo o conhecimento. Nós aceitamos isso como um dos atributos de nosso general. Portanto, se ele conhece tudo e se ele já determinou a estratégia, por que é que nós, como soldados, muitas vezes falamos da seguinte maneira: mas, Senhor, desse jeito não é melhor? Por que a gente não faz isso? Por que a gente não vai por aquele outro caminho? Entende? Às vezes nós queremos colocar aquilo que nós achamos por sobre a estratégia que foi estabelecida pelo general. E quando isso ocorre, a derrota é certa. E é justamente o que falta ao morno, àquele que se encontra nessa posição neutra. Ele não se submete à vontade do general. Ele não se conforma com a estratégia estabelecida pelo general. Ele acha que ele tem uma estratégia melhor. Ele acha que pode vencer a guerra de uma outra maneira. Mas, todas as vezes que um soldado resolve seguir a sua própria estratégia, ele está caminhando rumo à derrota. Então, não devemos ser apenas ouvintes, como estudamos na lição passada. Ali fala que é necessário conhecimento prático. O que é o conhecimento prático? É viver. É viver a mensagem. É seguir, é obedecer o general. Entende? Você, como soldado, salvo em Cristo Jesus, vai demonstrar em sua vida esta aceitação. Você que diz se submeter ao general vai mostrar em sua vida esta obediência. Portanto, nós não devemos permanecer em uma posição neutra de mornidão. O conselho é que a nossa fé tem que ser provada. Ali fala que devemos ter o ouro provado no fogo. Ali fala que as nossas vestimentas devem ser a justiça de Cristo. E ali fala que nós devemos ter o Espírito Santo para ter o discernimento espiritual necessário nesta batalha. Mas muitas vezes nós nos achamos rico e enriquecido sou e de nada tenho falta.
Mas a testemunha verdadeira fala: pobre e desgraçado, é nu, miserável, cego. É esta posição morna que muitos se encontram. Perigosíssima. Perigosíssima para o soldado. Nós temos nesta grande batalha grandes aliados, nós já vimos. E apenas para ratificar algo que nós já vimos, esses aliados invisíveis são o próprio Cristo, que nos ajuda através do Espírito Santo, que está empenhado nesta batalha. Nós temos os anjos que estão constantemente batalhando juntamente por nós, ou juntamente conosco e pelejando por nós. Mas nós encontramos ali uns salmos, os Salmos 91, onde é um salmos que nos traz segurança. É um salmos que nos traz a certeza de que na batalha nós não estamos sós. Este salmo, ele foi escrito justamente para todo aquele que está envolvido nesta batalha espiritual, que está nesse campo de batalha que é este mundo, que luta intensamente contra o poder de Satanás. E ali diz que não há nada que possa afetar aquele que deposita a sua confiança em Deus. Não há nada que possa afetar aquele que submete a sua própria vontade à vontade de Deus. Então, não terá medo essa pessoa do terror da noite. 1000 irão cair de um lado e 10.000 à outra direita, ainda que isso seja uma figura de linguagem, mas mostra muito bem o fato de que muitas vezes outros estão caindo, mas aquela pessoa permanece firme e em pé. Ali fala que nenhum mal, nenhuma praga chegará àquela pessoa, porque os anjos estarão em volta daquela pessoa, guardando aquela pessoa em todos os caminhos. Então veja só, ademais da armadura que nós já utilizamos, ou devemos utilizar, nós temos aí uma ajuda invisível imensa ao nosso lado. Por quê? Porque a vida cristã, ela é uma peleja. A vida cristã é uma vida de batalha. Ah, mas aí talvez a pessoa possa, poxa, uma vida de batalha, então por que você cristão se é só batalha? Veja só, a batalha não quer dizer que será apenas momentos de agonias, de angústia, de tristeza, não, pelo contrário. Quando nós lutamos a batalha com Cristo Jesus, esta batalha, essa peleja cristã, ela se torna, mais suave, como diz o próprio Cristo. Quando nós lutamos sozinhos, meu amigo, ela se torna pesadíssima, pesadíssima. E é por isso que muitas vezes nós perdemos, porque queremos lutar a batalha com a nossa própria força, com a nossa própria armadura. Mas quando utilizamos aquilo que Cristo nos oferece, joia, a batalha ela é suave. Porque é Cristo quem está à frente da batalha. E ali diz, só podemos ser bem-sucedidos mediante o auxílio divino. É o que diz o livro Recebereis Poder. Só haverá sucesso se nós tivermos o auxílio divino. Sem um auxílio divino, para onde nós vamos? Diz Cristo assim, no texto de São João, capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podemos fazer sem Cristo. Sem Cristo nós vamos caminhar nesta batalha perdidos, errantes, vamos lutar de maneira equivocada, vamos gastar nossas energias, porque nós não temos uma estratégia traçada, nós não temos um plano elaborado para esta batalha, mas com o auxílio divino, nós podemos lutar nesta batalha. É uma batalha intensa, é uma batalha constante, e nas batalhas muitas vezes a tendência é haver o cansaço, chega momentos que realmente há o cansaço, mas até para o cansaço nós temos uma provisão. De acordo com a pergunta número 4, nós encontramos essa provisão que vem diretamente de Deus. Porque soldado também se cansa. E nós nos cansamos.
E não importa qual seja a necessidade do soldado, não importa qual seja a tua necessidade, não importa qual é o motivo da tua fadiga. Aqui diz que em Cristo, o Deus, Ele concede força ao cansado. Ele multiplica a força àquele que já não tem nenhum vigor. Nós estamos falando de Deus que é a fonte inesgotável de todo o poder. Os jovens podem se cansar, e realmente, nós jovens, permita-me dizer que também sou jovem, né? Nós jovens, nos cansamos. Nós jovens chega um momento em que acabam-se as nossas forças. Mas aqui diz que aqueles que esperam no Senhor, eles serão renovados. Que eles receberão a força necessária. Este esperar no Senhor indica confiança no Senhor, indica procurar o Senhor, indica se entregar ao Senhor. E quando nós esperamos no Senhor, sempre haverá esta provisão de mais graça, sempre haverá essa provisão de mais vitalidade espiritual. Porque nós, no momento que estivermos cansados, precisamos. E Deus, Ele tem provisão, eu não vou dizer suficiente, eu vou dizer que Deus tem uma provisão inesgotável para nos revitalizar. E este fato, ele é comprovado na vida de muitas pessoas. Talvez até na sua própria vida. Quantas vezes você já se sentiu cansado e de repente Deus, Ele te dá um novo alento, te revigora as forças e você com um novo ânimo empreende novamente aquela batalha, sabe? Então, Deus, Ele está aí para te ajudar, Ele está aí para te fortalecer, Ele está aí para te dar novas forças para que você possa subir como a águia até as alturas. Um texto, uma porção da nota diz que grande luta vai em andamento em torno de toda pessoa, entre o príncipe das trevas e o príncipe da vida. Então aí esta grande luta, esta grande batalha que está sendo travada e na qual nós fazemos parte, e na qual nós devemos ser constantemente renovados por nosso Deus. Nós recebemos apoio divino, mas o apoio entre companheiros também é muito importante na batalha. O apoio mútuo. Nesta batalha eu preciso de você. Eu preciso das tuas capacidades. Nesta batalha você também precisa de mim. E nós devemos nos ajudar. Nós devemos nos unir de tal maneira para que realmente possa haver mais força. E Satanás, ele tem utilizado algumas artimanhas para que realmente possa destruir esta unidade no povo de Deus. Para que sejamos egoístas, para que eu pense em mim mesmo, para que eu me preocupe por mim mesmo, para que eu lute por mim mesmo, para que eu não busque auxiliar os demais, para que não haja este apoio mútuo. O jargão talvez seja até ultrapassado, mas a união faz a força. E esta união, ela é importante dentro do povo de Deus. É interessante que em Isaías apresenta um texto que, quando nós levamos ao contexto do mesmo, era o fato de que algumas nações estavam se unindo para fazer, ou para atacar, ou para enfrentar a Síria, que estava sendo liderada, ou que estava avançando contra diversas nações. E se uniram ali diversos outros países e deram-se força mutuamente para enfrentar aquela grande nação. E veja aqui que o texto também é aplicado a nós. Nós devemos nos unir. Quando nós nos unimos, temos mais força. Temos a capacidade de vencer de uma melhor maneira. Sabe, eu estava vendo um outro vídeo, e este é mais cômico. Apresentava o vídeo de alguns caranguejinhos andando pela praia, e lá do alto uma gaivota
e vê aquele monte de caranguejo e já logo vislumbra ali um prato para ser degustado por ela e avança contra eles. Eles, percebendo aquilo, estavam todos andando separados, se unem e colocam as garrinhas para cima. E quando colocam as garrinhas para cima, depena toda a gaivota quando se aproxima deles. Ou então, até mesmo, nesse mesmo vídeo, as formiguinhas andando e vem um tamanduá, que começa a sugar como se fosse um aspirador de pó as formiguinhas. Elas, estando separadas, se unem, formam uma bola, e quando essa bola chega até o bico do tamanduá, o boca do tamanduá, nariz do tamanduá, sei lá, ele então fica sem ar e cai duro. Então, o que indica isso? Que é melhor estar juntos do que separados. Esta deve ser uma característica do povo de Deus. A unidade, a ajuda mútua, a força entre irmãos. Quando o meu irmão cai, eu tenho que ir lá e ajudar ele, mas muitas vezes o meu irmão cai, em vez de ajudá-lo, eu começo a rir dele, eu começo a zombar dele, sabe? Parece nós, quando éramos jovens, e acontecia algum acidente com alguém, e nós ríamos imediatamente, sabe? Então, às vezes o nosso irmão está passando ali por uma desgraça, e nós... ele se vira sozinho, eu já tenho os meus problemas, para que eu vou trazer mais problemas para mim? Não me preocupo com ele. Eu acho que todos deveriam ser como eu. Eu ajo assim, assim, o outro. E deixo de lado as qualidades e as características que tem meu irmão. Nós precisamos um do outro. O que falta em mim pode haver em qualquer um de vocês. O que falta em mim pode estar em você. O que falta em você pode estar em mim. Então eu não posso dispensar o meu irmão. Eu não posso dizer que ele não serve. Eu não posso dizer que ele não tem capacidade, ou qualidade, ou dom, ou talento nenhum, porque tem. Se ele está dentro do exército de Cristo Jesus, alguma função ele tem a desenvolver. Mas, infelizmente, parece que nós queremos sempre tornar as nossas mãos cansadas e ali apresentar os joelhos desconjuntados. Veja que interessante, esta é uma expressão de desânimo, esta é uma expressão de paralisia. Mãos cansadas, joelhos paralisados ou desconjuntados, indica que a pessoa ela está em um momento de passividade morna. E muitas vezes é assim que nós tratamos os nossos irmãos. Ele está nesta condição e nós, ele que se vire. Infelizmente não é assim que nós devemos agir. Infelizmente. Nós devemos tomar uma outra postura como soldados de Cristo Jesus. O nosso companheiro cai, o soldado cai, é o nosso dever levantar aquele soldado. É nosso dever dar força àquele soldado. Caminhar com ele também. É nosso dever nos apoiar mutuamente. Nos dar as mãos e caminhar rumo a nosso objetivo maior, que é nos encontrar com Cristo Jesus. Portanto, nos apoiemos mutuamente. Nos ajudemos mutuamente. Entenda o seu irmão. Respeite o seu irmão. Tenha consideração pelo seu irmão, pelo seu companheiro de igreja. Cristo morreu por ele. E você desprezando o seu irmão, e você rejeitando o seu irmão, e você se considerando melhor que o seu irmão, não. Ajude o seu irmão. Aprenda a trabalhar com ele. É interessante que nós temos uma característica, ou devemos ter essa característica como povo de Deus. Eu quero levar vocês à pergunta número 7. Vou pular a 6 e levar vocês à pergunta número 7. Veja que interessante. Ali fala que há uma grande contradição no mundo cristão. E a contradição ela radica no fato de que nós vivemos o nosso cristianismo sem nos preocupar com os outros.
E isto é contraditório, porque o cristianismo, ou ser cristão, ele deveria nos levar mais para perto de outras pessoas. Veja só o que diz. Que nós devemos estar juntos para sentir a mesma coisa. Você sente a mesma coisa com o teu irmão? O que significa se sentir a mesma coisa? Ter o mesmo pensamento. Ter o mesmo objetivo. Ali fala que nós devemos ter o mesmo amor. Você ama? Nos amamos da mesma maneira? Aqui eu não falo apenas do amar de uma maneira que é tomada apenas no aspecto sentimental, mas um amor prático, que é o respeito, que é a consideração, que é despojar-se de si mesmo, que é se preocupar pelo outro. Amamos a este ponto? Temos o mesmo ânimo? Será que estamos sentindo uma mesma coisa? Às vezes o meu irmão está lá sentindo uma dor, mas eu não sinto aquela dor, não me afeta a dor do meu irmão. É muito diferente do nosso corpo. Tente dar uma martelada no seu dedinho e você vai ver que todo o seu corpo vai sentir aquela dor. E às vezes nós não temos esse mesmo pensar, esse mesmo sentir uns pelos outros. E segue dizendo que isto é uma característica do povo de Deus, que é essa união. É avançar juntos, é lutar juntos. Quando há união, a vitória ela é certa. Mas diz ali, as notas inspiradas, na discórdia, na divisão, existe fraqueza e derrota. A igreja é quem perde. Eu não estou aí na tua igreja, não sei como é a tua igreja, mas sempre que existe rivalidade dentro da igreja, entre os próprios irmãos, a igreja não vai progredir. A igreja ela sempre vai ir, com o perdão da palavra, para o buraco. Sempre vai perder, sempre. Portanto, não deve haver essa contradição em nós, em nossa profissão de fé, que é a incapacidade de viver juntos, de trabalhar harmoniosamente uns com os outros. Ah, eu não consigo trabalhar com ela. Não, que isso? Trabalhar com aquele irmão, com aquela irmã? Nada. Não bato com ela, não dá certo. Infelizmente, estamos fugindo daquilo que nos é pedido pela palavra de Deus. Como soldados de Cristo, que lutamos por nossa salvação, nós também devemos nos preocupar pelos outros. A nossa maneira de viver, a nossa maneira de nos portar uns com os outros, servirá de grande força para a pregação do Evangelho. Do nosso Evangelho, no sentido que nós também devemos nos apoderar do Evangelho como se fosse nosso, mas dará grande força à pregação do Evangelho, que é um dos principais objetivos do soldado no campo de batalha, que é levar o Salvador, ou apresentar o seu general a outros homens. E nós devemos fazer esse trabalho enquanto é dia, enquanto a noite não vem. É no tempo atual que nós devemos apresentar a Cristo Jesus como Salvador. É no tempo atual que nós devemos apresentar o socorro a todas aquelas pessoas que precisam de Cristo Jesus como seu Salvador. Nós devemos ser pregadores da mensagem, devemos avançar, devemos pregar com poder, e é necessário que há necessidade de atrair homens a Cristo. E mais que palavras, o nosso exemplo será muito mais eficaz, eficiente e efetivo nesta atração de homens e mulheres a Cristo Jesus. Quando nós estamos unidos, nós somos mais fortes. Estamos em grande batalha, irmãos. E nós não devemos tomar esta batalha de uma maneira superficial. Onde você se encontra? Qual é a sua condição neste momento? Será que você está agindo como um bom soldado?
usando toda a armadura que Deus te concedeu? Será que estamos utilizando de maneira correta a arma do Espírito, a espada do Espírito? Será que nós nos encontramos naquela passividade morna que é perigosa? Não sei. Olhe para você mesmo. Preste atenção na sua vida espiritual. Preste atenção em como está a sua condição espiritual. Como está a tua relação com o teu irmão, com o teu companheiro de batalha, com o teu companheiro de peregrinação a Sião? Como está a situação da tua igreja? Do lugar onde você se reúne? Não permita que Satanás semeie a divisão entre você e seu companheiro. Se você perceber isso, trate de dar um jeito, mas se aproxime do seu irmão. A ajuda mútua também faz parte da nossa vida cristã. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guardar nesse campo de batalha que é este mundo. E que Ele possa derramar muitas bênçãos em tua vida. Que Ele possa fortalecer a tua fé. Que você possa estar revestido da justiça de Cristo. E que o Espírito Santo possa dar a você o discernimento para que você possa obedecer da maneira correta ao seu grande general, que é Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe. Eu me desejo em Cristo Jesus. Amém.